Acho que todo mundo já se deparou com um código que é difícil de entender, né? Talvez tenha sido você mesmo que escreveu, né, ele há meses atrás e funcionou bem até agora, quando lançaram uma feature nova ali em produção, né? E foi adicionado, por exemplo, um status novo e agora começou a bugar tudo. Aí é aberto um card para você analisar, né, o problema e corrigir. E à primeira vista parece ser bem simples. Porém, quando tu roda o projeto e começa a testar, você vê que parece que não vai terminar em um dia como você tinha prometido ali na Plane, né? Já passou por isso? Quem nunca, né? Agora, como que isso acontece, né? Tem como evitar esse tipo de situação? E por que que é importante a gente entender sobre code smells, tá? Então eu vou diminuir minha câmera aqui, ó. Já vamos começar pela definição, tá? Essa definição que é do livro Engenharia de Software Moderna, tá? Vou deixar o link na descrição caso você queira adquirir. Eu recomendo bastante a leitura, é bem interessante. E aí ele traz uma definição bem simples aqui, bem direta, tá? Codesmel são indicadores de código de baixa qualidade, isto é, código difícil de manter, entender, modificar ou testar. Em resumo, código que não está, entre aspas, cheirando bem e, portanto, talvez possa ser refatorado. Eu borrei aqui o restante, tá? É de propósito, porque a gente vai voltar nessa definição aqui daqui a pouco. E essa parte final aqui, né, desse trecho da definição, ela vai provavelmente mudar um pouco ali a sua leitura sobre CodeSmells, né? Talvez você conheça os CodeSmells, mas essa definição, né, vamos dizer assim, que o autor traz aqui, eu achei bem interessante compartilhar com vocês, daqui a pouco a gente vai voltar nela, tá? Mas, enquanto isso, vamos lá, vamos definir algumas coisas aqui sobre CodeSmells, tá? Trouxe, né, uma forma diferente aqui da gente poder abordar esse tipo de assunto, e eu vou trazer aqui os principais, né, os três principais CodeSmells que, na minha opinião, são os mais ah, perigosos, vamos dizer assim, tá? O primeiro deles, obviamente, né, acho que você já deve até saber, e talvez você vá até concordar comigo, que para mim o pior de todos é o código duplicado, tá? Por quê? A gente vai ver o porquê aqui, mas basicamente, né, quando a gente tem um código duplicado, a gente vai precisar, né, quando é necessário dar manutenção nesse trecho, né, nessa regra, por exemplo, principalmente quando é regra, aí é pior ainda. A gente vai ter que dar manutenção em vários locais diferentes. O problema é que, à medida que o software ele vai crescendo e vai tendo mais locais onde está sendo duplicado aquele código, talvez você ou alguém que entrou novo ali no projeto, talvez não lembre que tenha uma parte do sistema que tá, né, que tem essa regra ainda, você altera em algumas e deixa algumas ali da forma que tá. E aí vai começar a ter problemas para todo lado, né? Bom, pega esse exemplo aqui para você ver se faz sentido, né, aí no seu contexto. Imagina que você tem um sistema ali que existe em status, né? Pode ser status sei lá, de usuário, de produto, enfim. Supor que a gente tenha os status ali de aprovado, tem o status de reprovado e tem um status de, por exemplo, em análise. Beleza? Aí você vai lá, né? Você cria umas constantes, por exemplo, um objeto que vai guardar esses valores aqui. Vamos supor que o aprovado seja 1, aqui seja 2, isso aqui seja 3. Beleza? Tranquilo. E aí você vai lá, cria uma constante, como eu falei, e sai utilizando, né? Se está aprovado, você checa, né? Se o status que vem, por exemplo, da API lá, o status, ID é igual a reprovado. Ou aprovado, tanto faz, né? Supor que aí você tem um objeto aqui, uma constante aqui, né? Tá lá, aprovado. Beleza? O que acontece? Aqui, essa regra funciona bem, certo? Aí, se você tem outro ponto da aplicação que vai utilizar isso aqui, provavelmente você vai copiar esse mesmo trecho aqui. É um trecho aparentemente inofensivo, certo? Porém, o que acontece se no futuro, né? Talvez aí no próximo mês, a gente ter agora não só o status aprovado, a gente ter agora também, por exemplo, um status, a gente quebre esse status aprovado em dois. Aí vai ter, por exemplo, o status aprovado automático e um aprovado manual, por exemplo. O que vai acontecer aqui? Então, esse status aqui, por exemplo, ele vai virar 2. É o aprovado manual, manual e o aprovado automático. Beleza? Aí agora, isso aqui vai ser, por exemplo, o status 1 e isso aqui vai ser o status 4. Eita, ficou no cantinho aqui.
status 4, 1 e 4, beleza? Então esse 1 aqui não existe mais. Primeiro ponto, você vai ter que fazer um refactor aqui, certo? Porque esse aprovado ele já não existe, agora é só aprovado manual ou automático, certo? Vamos supor que nesse ponto você precisa validar se é um ou outro, beleza? Então agora o aprovado, como ele é, se quebrou, né, se dividiu em dois, você vai ter que fazer essa checagem, vai ter que fazer esse refactor e vai ter que alterar essa checagem aqui. O problema é, imagina agora que você tenha esse tipo de checagem aqui em vários pontos da aplicação, várias páginas, em várias telas. Primeiro que você vai ter que fazer esse refactor em vários pontos, né? E segundo, que vamos supor que você fez o refactor e conseguiu resolver tudo. Porém, você ainda está suscetível a esse tipo de coisa acontecer novamente com reprovado, com análise. Vamos supor que apareça mais status aqui, né? Esse é um exemplo simples, mas já dá para você entender o problema disso aqui, né? Então, qual seria uma forma, né, correta, vamos dizer assim, de resolver isso daqui? Você poderia simplesmente colocar isso daqui em uma classe, né? E você poderia ter um método, né, que vai ser isApproved. Aí você passa um status para ele aqui, por exemplo, ou no construtor, ou direto aqui no método, aí, né, tanto faz, a questão de implementação. E aí, esse status aqui, esse método, na verdade, ele vai ser o cara que vai ser sempre a fonte da verdade, vamos dizer assim. Porque toda vez que tiver um status novo de aprovado, você adiciona essa checagem aqui, e aí todo lugar da aplicação, em vez de estar usando isso aqui direto, a gente descarta isso daqui e começa a usar só o método. Fechou? Então, isso é o primeiro code smells, né? Vamos dizer assim, que é o duplicação, né? Beleza? O segundo, né, que para mim também é extremamente importante ali para a gente entender, é o quando a gente tem classes, né, ou componentes que são muito grandes. Isso aqui também é autoexplicativo o nome, né? Então você tem lá uma classe de, sei lá, 300 linhas ou mais, ou um componente de 400 ou mais linhas. E aí, por que que isso é considerado um code smell, né? Basicamente, pela dificuldade que a gente tem de entender uma classe, ou um componente, uma função, enfim, que seja muito grande, né? Pode ser até que tá tudo correto, vamos dizer assim. Lá dentro você está aplicando o Single Responsibility Principle e etc. Porém, pelo fato de ele ser, né, verticalmente ali muito longo, o problema disso é que quando você precisa da manutenção, você tem que mexer em várias partes de alguns métodos ali, algumas funções ali internas, ou componentes menores ali dentro, você começa a ter um pouco de dificuldade, até questão de entendimento, né? Principalmente, né? Na verdade, de entendimento. Que aí também é um sinal de complexidade que chama o Cognitive Load, que é quando a gente tem essa carga cognitiva, né? Para você entender algo e ela é muito alta, tá? E, inclusive, até voltando aqui, no duplicação, esse aqui também ele tem um sintoma, né? Ele é um sintoma de complexidade que é o Change Amplification. Amplification. Tá? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando você tem que fazer uma alteração, essa alteração ela começa a se propagar em vários pontos da aplicação, que é esse exemplo que a gente tinha mostrado aqui, certo? Quando você começa a ter esse tipo de validação, todo ponto da aplicação que tem esse tipo de coisa, você vai ter que fazer o refactor. Então, a modificação que poderia ser num ponto único, ela começa a ser em vários pontos da aplicação, certo? Agora, voltando a parte de classes, né? Classes grandes. Pode ser classes aqui ou componentes, funções, tá? Isso vale para qualquer um. E ele também tem esse ponto, tá? Ele também é um sinal de complexidade, né? Que é o Cognitive Load. Eu até recomendo, né, caso você tenha interesse, para dar uma pesquisada, que é bem interessante esse assunto. Cognitive Load, tá? E existem vários patterns, né, que a gente tem ali para a gente conseguir contornar esse tipo de code smell, tá? Por exemplo, no React a gente consegue utilizar o Composition. Que basicamente a gente quebra, né, os componentes ali. Vamos supor que você tem um componente muito grande, né? Tem um componente muito complexo aqui, você vai quebrar ele em vários componentes menores, que aí a gente vai compondo esses componentes à medida que a gente precisa, tá? Então, sob medida, vamos dizer assim. Então você vai, né, você tem o componente base e você vai acoplando
ali os componentes que forem necessários, né? Inclusive tem vídeos aqui no canal sobre esse design pattern, né, dentro do React, inclusive. Se eu lembrar, vou deixar na descrição para você dar uma olhadinha depois, beleza? E o último aqui que a gente vai tratar no vídeo, né, é sobre obsessão de primitivos, né, obsessão por primitivos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a gente, né, tende, né, geralmente quando a gente vai definir algum formato de um objeto, por exemplo, a gente tende a sempre ir pelo lado dos primitivos, ou seja, utilizar um number, utilizar um string, utilizar um boolean e por aí vai. Só que qual que é o problema disso? Nem sempre, né, o correto seria a utilização de um primitivo, por quê? Existem cenários, por exemplo, quando a gente tem um CPF, imagina um CPF. Geralmente, quando a gente tem um CPF, a gente vai ter, geralmente, né, a gente vai ter algum tipo de validação desse CPF. E o CPF, a gente vai tratar ele como string, certo? Porém, se a gente utilizar ele sempre como um string simples, um string simples pode ser qualquer coisa. Você pode, né, talvez limitar ali a quantidade de caracteres, enfim, mas você não vai fazer essa validação mais profunda do CPF. Caso seja necessário, aí já é interessante a gente partir para uma outra abordagem que inclusive já resolve esse problema ali do DD Scudesmel, né, que é a obsessão por primitivos. Vou até colocar aqui, ó. Obsessão por primitivos. Beleza? E aí, vamos supor que a gente tem ali um CPF, tá? E aí esse CPF, como eu falei, né, a gente geralmente vai tratar ele como string, tá? Só que se ele começar a ter muitas validações e etc, é interessante a gente utilizar uma classe, tá? Por quê? Quando a gente utiliza uma classe, nesse caso aqui, a gente pode fazer o encapsulamento dessas validações e etc, né, em cima do CPF, calculando, por exemplo, o dígito verificador, enfim, né, o tamanho da string e etc. E aí, no DDD, isso é chamado, né, de value objects. Então, se você já estuda DDD e etc, é um ponto ali interessante que os value objects eles já resolvem esse codesmel, né, que é a obsessão por primitivos. Uma vez que a gente pode, por exemplo, como eu falei, criar uma classe CPF, tá? E essa classe CPF, ela vai fazer, né, toda vez que você precisar instanciar um CPF, você pega a string que você recebeu, passa para essa classe, e essa classe ela vai fazer a instanciação se tiver correto. Então você sempre preserva o estado válido, né, ali daquela informação. Isso é muito útil, tá? E isso vale também para, por exemplo, coordenadas, para nomes, se você tiver validação nos nomes também, idade, enfim, né? Tudo que você precisa de algum tipo de regra, né? E aí você encapsula isso dentro de uma classe, beleza? Tá, a gente falou, né, sobre os codesmels, falou sobre algumas formas que a gente tem de corrigir eles, né? Inclusive, vou até deixar o nome aqui, ó, que é os value objects. Value objects do DDD, tá? Para você dar uma pesquisada depois. Caso tenha interesse, né, até deixa nos comentários aí que eu posso trazer um vídeo sobre isso. Bom, e como é que a gente previne, né, esse tipo de... Isso aqui são soluções, né, caso já, né, a gente já tenha esse tipo de coisa, ou a gente consegue contornar através desses... Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Desses codesmels que a gente tratou aqui, certo? Porém, existe alguma forma de a gente prevenir isso, tá? E aí a gente volta, né? Eu vou voltar aqui para a gente tratar agora da segunda parte, tá? Bom, na definição aqui de cima, né, o termo indicadores significa que não devemos considerar que todo o codesmel deve ser imediatamente refatorado. Essa decisão depende de outros fatores, como a importância do trecho de código e a frequência com que ele precisará ser mantido, tá? Isso aqui muda o jogo, tá? Por quê? Quando a gente começa a estudar sobre codesmels, a vontade que tem é de sair refatorando todo o projeto de uma vez, certo? Só que não é assim que, né, funciona no dia a dia. Então, como é que a gente trata esse tipo de situação? Você vai definir, né, você vai analisar ali junto com o seu time quais são, né, esses pontos mais cruciais ali da sua aplicação, e daí você e seu time, consegue analisar quais são os códigos ali que vocês devem atacar primeiro, tá? Então, não é porque você viu um codesmel ali, você vai sair refatorando ele imediatamente, tá? Pode ser, né, nesses casos, por exemplo, quando a gente tem código duplicado,
leva tempo, né, para você analisar todos os lugares que esse código duplicado ele tá, né, ele está. Você precisa identificar isso primeiro e depois você precisa fazer muitos testes ali em cima para que não quebre, né, nada que já estava funcionando antes. E aí que entra a parte de como é que a gente previne esse tipo de situação, tá? Bom, a primeira forma, né, que inclusive está aqui na definição, né, eu vou ter que voltar aqui, ó. Então aqui, ó, são códigos que são difíceis de manter, entender, modificar ou testar. Então a primeira forma de você conseguir mitigar ali e evitar os code smells são exatamente os testes, tá? Quando você tem um projeto que ele está utilizando testes, primeiro que fica mais fácil de você dar manutenção, então você fazer os refactors e você tem mais confiança, seja um júnior que está entrando no projeto agora, ou seja um sênior, enfim, não tem diferença, porque você consegue ter uma tranquilidade na hora que você vai alterar o código, porque se você fizer algo que quebre, o teste ele vai te avisar, tá? Então você tem esse feedback instantâneo ali. Isso ajuda demais, né? E traz muita confiança para o time. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é code review. Então, é extremamente importante você fazer o code review de seus pares, tá? E, além disso, você ser crítico também, tá? Crítico no que eu falo, né, tanto no seu código que você está escrevendo, quanto no código dos seus pares. E crítico em relação ao código, tá? Não à pessoa em si. Por quê? Isso traz, né? Isso vai gerar um ciclo virtuoso no time, onde quando você for avaliar o código de alguém, você tenta ser o mais criterioso possível, claro, né? À medida do possível, e também levando o bom senso ali em consideração. Ah, Além disso, né, tem a parte da documentação, tá? Então, a documentação, quando eu falo documentação, não necessariamente é, sei lá, um arquivo ali, né, uma página ali no Confluence da vida, alguma coisa assim, mas o próprio código. O próprio código, ele já é uma documentação viva, né? Um código bem escrito, ele já é uma documentação viva, principalmente se tiver teste, porque o teste, ele vai, né, dizer ali, por exemplo, os casos de teste, eles vão dizer para você qual que é o cenário e o que deve acontecer naquele dado cenário. Então, né, já dispensa ali várias páginas e páginas ali de texto escrito no Confluence explicando o que aquele trecho está fazendo, tá? Esses são alguns de muitos code smells, tá? Você curtiu? Deixa aqui o seu like, tá? E para fechar, eu deixo um desafio para você. Bom, o desafio é, analise o seu código que você escreveu ontem, veja se você consegue ali identificar algum desses code smells que a gente tratou aqui, seja crítico com o seu código e com o código dos seus pares, como eu comentei. Isso vai gerar um ciclo virtuoso no time, né? E melhorar a qualidade do projeto, o que vai também gerar um ambiente muito melhor de se trabalhar, né? Não tem nada pior no projeto do que código ruim que te dá dor de cabeça, te dá problemas, problema direto em produção, enfim, né? E os links aqui dos livros estão na descrição, caso você tenha interesse, tá? Inclusive o de Engenharia Moderna, do Marco Túlio e também do Refactoring, do Martin Fowler, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima.